Olá, meus amigos, muito bom dia novamente aí por ter vindo no meu canal. Eu quero agradecer a sua presença e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, vou emendar aqui dois assuntos muito legal, que são valores, mas não é valor relacionado a dinheiro, até é um pouco relacionado a financeiro, e também sobre cliente, ok? Uma espécie de atendimento a cliente. Na verdade, eu vou contar uma historinha e nessa historinha aí você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer. Então vamos lá? Primeiro, relativo a valores. Valores. Você sabia que todos nós temos nossos valores, ok? E são muitos valores. Então você tem o seu e eu tenho o meu. Por exemplo, tem valor ético, valor relacionado à família, valor relacionado ao financeiro, valor relacionado ao trabalho, aos amigos, enfim, tem muitos valores. E estes valores são, na verdade, o que nos direcionam, são o que fazemos tomar, às vezes, algumas determinadas atitudes, são o que nos fazem, por exemplo, a ficar em determinado ambiente ou rejeitar determinado ambiente, assim como determinada pessoa. Então está relacionado a valores, ok? Então beleza. Deixa eu me apresentar antes, meu nome é Luiz Antônio de Carvalho, sou treinador de pessoas, me classifico como treinador de pessoas, eu gosto de treinar pessoas, gosto de fazer com que elas atinjam o seu melhor, independente de onde que esteja. Pode ser na carreira, pode ser na vida pessoal, ou pode ser aí numa transição, numa futura transição de carreira, onde que muitos desejam chegar, ok? Então vamos lá, valores. Então os valores, né? Por exemplo, quando eu estou em determinado ambiente e este ambiente não está alinhado com o meu valor, pode acontecer o quê? De eu simplesmente rejeitar esse ambiente, não me adaptar a esse ambiente. E isso tem a ver com valores, valores. Sim, valores. Para te dar um exemplo muito melhor, então vamos lá. Suponhamos que eu gosto de trabalhar, eu sempre gostei de, na verdade eu sempre gostei de trabalhar, eu gosto de trabalhar, certo? Então eu gosto de trabalhar, então acordo cedo, vou para o meu trabalho, fico, faço hora extra e faço hora extras demais, em demasia. No final de semana trabalho, feriado, quando tem, eu vou também trabalho, enfim, férias, às vezes nas férias fico preocupado, e isso tudo no trabalho, tem a ver com o trabalho. Só que eu tenho um outro valor muito próximo disso, que é o valor família. Por exemplo, gostaria de ter um tempo de qualidade maior com a família, gostaria de estar mais próximo da minha família, gostaria de ficar mais próximo dos meus filhos, dos meus pais, enfim, dos meus parentes. Então aí há um conflito de valores. Como que eu vou ter tempo de qualidade com alguém se meu tempo trabalho, meu valor trabalho é maior ou é pelo menos igual ao meu valor família? Então isso dá um conflito. E este conflito em no decorrer do tempo, ele vai transparecer e vai te obrigar a tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão. Por quê? A sua dor, às vezes, de ficar longe de quem você gosta, de deixar de ir nos lugares que você gosta, de fazer o que você gosta, vai ser maior do que o valor trabalho, de você ter que trabalhar, de você ter que buscar o seu dia a dia, o seu ganho do dia a dia. Isso vai fazer com que que você entre em conflito e acabe por optando ou por um ou por outro. E geralmente se opta pela família, logicamente. Ok? Então isso é algo do valor. Outro exemplo de valor, por exemplo, é quando suponhamos que eu esteja lá na fila de um pronto atendimento. Estou ali na fila do pronto atendimento e o rapaz está, por exemplo, olhando no celular e não me atende. Né? O valor dele ali talvez seja relacionamentos. Seja relacionamento. Por incrível que pareça, seja relacionamentos e não trabalho. Então ele dá mais atenção ao relacionamento que ele está tendo ali
do que a mim. Só que o meu é qualidade, qualidade no atendimento. Então, e realmente pode ter certeza, eu tenho uma qualidade muito elevada no atendimento. O meu é qualidade no atendimento. E ali acaba caindo, acaba acontecendo um mal-estar. Eu acabo indo embora, não sendo atendido, enfim. Então, isso está tudo relacionado a valores. Então, valores são sentimentos, não sei se posso classificar como sentimentos, mas valores são, trata muito do contato, seu contato pessoal, trata do que você acredita, do que eu acredito, do que eu acho que seria melhor para mim, do que eu gosto de fazer, por exemplo. Então ele está muito relacionado à família, à liberdade, está relacionado a trabalho, está relacionado a financeiro. Então está muito relacionado a isso. Você pode, é possível que eu alterar esses valores? Sim, é possível, e às vezes até melhor. Às vezes algum valor seu pode te atrapalhar, por exemplo, o valor do seu trabalho é muito alto. Só que você, por exemplo, não tem um valor família muito elevado e você gostaria de ter esse padrão família mais elevado. Então o que você faz? Você tem que se readaptar, se reinventar, na verdade. Então você vai ter que rever os seus valores. A melhor forma aí para você determinar se você está com dificuldade em algum ponto aí, pode ser no trabalho, pode ser na sua vida pessoal, na sua vida profissional, pode ser no seu negócio. A melhor forma de você ver ou rever isso daí é o que? Você fazer uma análise. Quais são os seus valores atuais e o que você gostaria, como você gostaria que eles fossem. E aí fazer uma análise e colocar valores. É lógico, você vai passar por um momento de transição, vai passar por um momento de transformação. E esse momento de transformação vai ser um desafio, porque você vai estar indo o que você não acostumava a fazer, o que você não acostumava a se dar o tempo necessário para fazer algo que você agora sim vai se dar o tempo que você acha melhor, um tempo de qualidade de vida, por exemplo. Então isso está relacionado a valores. Eu queria deixar essa questão dos valores aqui, por quê? Quando nós estamos numa empresa, quando nós estamos no nosso negócio, quando nós estamos atendendo alguém, por exemplo, quando nós estamos trabalhando, os valores nos influenciam. Então, haverá momentos em que você não está alinhado com o valor da empresa. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou você se alinha a esse valor, ou vai haver um conflito. E este conflito, no decorrer do tempo, pode fazer você tomar uma decisão. Porque a sua dor de aceitar aquele valor que não é seu vai ser muito maior do que ficar onde você está. Então, este é um dos motivos. Por exemplo, você quando estiver no seu negócio, o seu valor qualidade vai ser alto. Então, talvez a sua exigência no seu negócio vai ser muito alta, diferente da sua exigência, diferente de talvez dos seus empregados, e aí você vai ter que alinhar esse valor com eles, porque senão vai causar um certo estresse aí, ok? Então, o valor é muito importante. É importante para que você vai fazer sua transição, se você desejar fazer uma transição de carreira, para que você faça uma transição de carreira. É importante, por exemplo, para que você que quer montar um negócio, vá lá no seu negócio e já alinhe o seu valor. Já veja quais são os valores que você vai querer para o seu negócio. É aquelas frases que eles colocam, as frases assim, eu estou aqui, nós trabalhamos por você, né? Nós trabalhamos por você. Então, isso é um valor da empresa. Então, é isso que você tem que entender quando você vai para uma empresa, quando você vai aceitar um emprego, por exemplo, quando você vai mudar de carreira, quando você vai fazer um negócio. Então, está muito relacionado a valores. O outro ponto que eu quero levar aqui é com relação a cliente, atendimento ao cliente. Por que o cliente? Né? E por que esse assunto interessa a profissionais que hoje estão na iniciativa pública, podem estar na iniciativa privada, pode ser autônomo, pode ser freelance, pode ser um empresário, um microempresário, um empreendedor, alguém que está começando. Por que o cliente? Né? O porquê o cliente? O cliente é importante? É lógico, o cliente é importante porque ele traz o lucro, traz o sustento para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu trabalho. Mas
qual é o relacionamento disso? É isso que você tem que entender. Qual que é o relacionamento? Não pode ser só aquele relacionamento, e hoje em dia pega-se muito nisso. Não pode ser somente um relacionamento de compra e venda. Tem que ser algo a mais. Tem que ser algo a mais. Você tem que levar algo a mais. Então isso é muito importante para que você que esteja aí querendo montar um negócio, ou para que você esteja aí na iniciativa pública, de novo, na iniciativa privada, para que você que é autônomo, freelance, não importa. Você tem que levar isso em consideração, porque em determinado, o que você tem que ter em mente, o que eu tenho que ter em mente é o seguinte: em determinado momento da minha vida, ou eu sou o cliente ou eu sou o fornecedor. Isto independe, você pode estar até na sua casa, ou você é o cliente ou você é o fornecedor, ok? Então, para começar essa história do cliente, e aí com essa história eu vou te levar para onde eu quero chegar, eu vou contar uma historinha que passou há muito tempo atrás comigo. Provavelmente, eu não sei se você, já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu trabalhava no centro de São Paulo, eu pegava ônibus. E não era aqueles ônibus fretados que você vai sentado, tranquilo no seu lugar, sem se preocupar com a lotação. Era aqueles ônibus circulares, cheio, porque não tinha fretado para onde eu queria. Então era um ônibus cheio. Então, dependendo, por exemplo, do horário que eu saía de manhã, o ônibus ia cheio, ia lotado, né? Era horrível, era horrível. Eu espero que hoje tenha melhorado. Mas quando eu voltava do trabalho, em determinados momentos, em determinados dias, eu pegava ele vazio. Eu pegava ele quase, não era vazio, era quase vazio, né? Eu pegava ele melhor. Geralmente eu sentava bem lá atrás, porque lá atrás tava um pouco mais, tinha lugarzinho ainda. Mas enfim, o que acontecia, o que acontece hoje, eu vejo o que acontece hoje quando eu pego o metrô, quando eu pego algum trem e quando eu pego mesmo circular, que está sendo difícil, eu geralmente não estou indo nesses dias, mas o que acontece hoje? Ambulantes. Você já reparou que tem vendedores ambulantes, eles param de uma estação a outra ou param de um ponto ao outro. Então, naquele momento, aquele vendedor, aquele ambulante de trem, o que ele tem? Ele tem os minutos dele. Olá, Aline, tudo bem? Ele tem os minutos dele para quê? Para que ele venda o produto dele. Ou seja, então ele é muito rápido. É muito rápido, porque ele vai pegar, se ele está num circular, ele vai pegar um ônibus cheio para vender o seu produto em pouco espaço de tempo, porque ele tem que entrar no coletivo, entrar no circular, entrar no ônibus e já no próximo ponto ele desce para pegar o próximo ônibus para continuar vendendo o produto dele, ok? Então isso acontece em trem, de subúrbio, acontece no metrô, acontece em circulares, enfim, acontece em muitos lugares. Mas olha só, quando eu trabalhava, na época eu trabalhava, uns 10 anos atrás, eu trabalhava no centro de São Paulo, e eu pegava esse circular aqui para a região onde que eu moro, dava mais ou menos uma hora, tinha um vendedor muito especial. E é este vendedor especial que eu quero falar com você. E esta é a diferença. É a diferença que você precisa entregar do seu produto. Então, independente se você é um funcionário, se você é um funcionário da iniciativa pública, um funcionário da iniciativa privada, se você é um autônomo, se você é um freelance, se você é um dono de um negócio, independente, né? É isto que eu quero entregar com você, essa história de atendimento ao cliente. Este vendedor, por que ele era especial? Ele chegava no ônibus, geralmente os vendedores, eles chegam no ônibus e colocam, ou eu não sei se acontece isso hoje, mas eles colocam o produto dele lá no seu colo, te oferecem, e se você aceita, ele vai passando, vai oferecendo para todo mundo. E depois ele sai recolhendo. Ele sai recolhendo e pegando o dinheiro. E pegando o dinheiro e deixa lá seu produto. Geralmente é assim que acontece. Só que com esta pessoa não acontecia isto. Era diferente. Por quê? Ele entrava no ônibus, primeiro ele se apresentava. Falava o nome dele, né? Contava uma história rápida, muito rápida da vida dele. E depois ele ia para uma história. Ele ia para uma história. E aí que estava a grande sacada da coisa. Ele contava uma super história, uma história muito boa, muito interessante.
uma história que levava os passageiros a viajarem junto com ele naquela história, a verem aquela história. E ele passava ali, não se preocupava, por exemplo, com o próximo ponto. O que acontecia muito com outros vendedores, eles se preocupavam com o próximo ponto, porque eles precisavam descer para pegar mais clientes. Esse vendedor não, ele não se preocupava. Esta pessoa não se preocupava com o próximo ponto. Ele passava 1, 2, 3, até 4 pontos, enfim, ele não se preocupava. Mas ele tinha um objetivo de contar uma história. E a história muito boa, a história muito interessante. A história que levava você a imaginar a cena, toda aquela cena. E às vezes, né, quem estava ali distraído parava. Ou quem estava lendo parava para ouvir aquela história. Aquela história deste entregador de sonhos. No final da história, né, no final dessa história dele, o que ele fazia? Aí você deve estar pensando assim, ele vendia o produto dele. Não, ele pedia uma ajuda. Ele pedia uma ajuda. Ele falava para o pessoal ajudá-lo com o que pudesse. Olha só, ajudar com o que pudesse. Ele ia lá pedir uma ajuda e colocava. Ia lá, oferecia o produto dele e a pessoa comprava. E geralmente a pessoa falava assim, mas quanto é que é? Aí ele falava assim, é tanto. Cara, ele vendia muito. Ele vendia muito. Por isto que ele não precisava ficar pulando de galho em galho, ou seja, pulando de ponto em ponto, subindo em vários ônibus. Por quê? Em um ônibus que ele subia, e geralmente o pessoal esperava ele entrar, porque queria ouvir novas histórias, novos contos dele. Então, ele não ficava naquela lá de querer simplesmente vender o produto dele. Ele não ficava. Ele te ofertava uma história, em troco da história você comprava o produto dele. Ok? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Quando, principalmente, quem tem comércio, quem às vezes está trabalhando também na iniciativa, acontece também na iniciativa pública, na iniciativa privada, nós somos vendedores. Ponto. Em determinado momento da vida você é vendedor. Você tem que vender a sua ideia. Você tem que vender a sua ideia. Só que o que você tem que pensar é o seguinte: o que você pode entregar de melhor para aquele seu cliente? O que você poderia entregar de melhor para aquele seu cliente no que você faz hoje? Você entendeu? O que você pode, por exemplo, apresentar aí na tua empresa que você está trabalhando, melhor o que você faz hoje? O que você, por exemplo, no serviço público, o que você pode oferecer melhor para aquele seu cliente? E ainda mais serviço público, porque serviço público as pessoas às vezes ficam irritadas, porque dependendo do departamento público, é muita gente, é muito tumulto. Agora imagina, o que você poderia evitar? O que você poderia ofertar? No caso desse vendedor, ele ofertava o quê? O sonho, uma história. Ele levava a pessoa a imaginar, ele levava a pessoa a algum lugar para entregar o que ele, no final ele queria. Que era o quê? Vender o produto dele. Então pensa nisso. O que você pode entregar? Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que você é um comerciante, que você está aí, vende qualquer produto. Vamos supor que você está lá no balcão, vem vem um cliente, e esse cliente compra o que ele quer, você vendeu normalmente, como qualquer um venderia, só que ele esquece. Ele esquece, por exemplo, um documento dele, o documento de identidade dele. Vamos supor que ele esqueça o documento de identidade dele. O que é feito geralmente? O vendedor guarda, correto? Assim como acontece no metrô. O metrô cai muita coisa, né? O metrô, com certeza, eles não conseguiriam fazer isso que eu vou te falar aqui. Mas eles guardam. Guarda. Agora, imagina você que aquela pessoa, aquele seu cliente, aquele pelo menos o seu futuro, talvez ele comprou ali um produto por uma necessidade. Imagina você, a preocupação dele de ter perdido o documento dele e pior, o trabalho que ele vai ter para tirar outro documento.
mas eu vou ter o poder de resolver o problema dele. Eu vou ter o poder de fazer com que ele não tenha esse trabalho, não perca esse tempo em no departamento público e lá no Poupa Tempo tirar a sua identidade. Como? Ligando para ele. Mas como que eu vou ligar para ele? Olha, hoje nós temos Face, nós temos Insta, enfim, nós temos uma série de redes aí de relacionamento. E melhor, se você tiver a oportunidade de pegar pelo menos o contato, o nome, o contato do seu cliente, o que ele comprou, pronto, você tem uma relação de cliente. Isto, o que vai fazer? Vamos supor que você consiga o contato dessa pessoa e fala para ela, camarada, você esqueceu sua identidade aqui. Você pode vir buscá-la? Ou, camarada, de repente ele mora perto da sua casa. Não, pode deixar, eu vou aí te levar. Olha só o encantamento que você está fazendo para o seu cliente. Olha só o que esse cliente pode trazer para você. E é fato, quando um cliente não gosta do serviço, ele vai falar para um monte de gente. Quando ele gosta do serviço, dificilmente ele vai falar para muita gente. Ou seja, se ele gostar do seu serviço, ele vai sim falar para muita gente, porque ele vai lembrar, poxa, aquele cara, quando eu perdi meu documento, né, qual que era a dor dele? Qual que era a dor dele? Era ter que ir lá tirar o documento. Você livrou ele daquela dor. Olha que maravilha, você livrou ele daquela dor. Ele vai falar assim, vai naquele cara, ele é bom, ele atende bem, ele faz um bom serviço. E o que custou isso para você? Alguns minutos, certo? Alguns minutos, apenas isso. Alguns minutos do seu tempo. Foi isso que custou para você. Então, é isso que eu quero falar com bom atendimento. Não é simplesmente vender o produto, mas é você ofertar algo a mais. Simplesmente é isso. É ofertar algo a mais. Às vezes nós não temos como ofertar o algo a mais em valores, porque vai acarretar custo para o nosso produto. Mas, por exemplo, talvez um sorriso, talvez um bom atendimento, um bom dia, uma boa tarde, um como vai, como posso te ajudá-lo. Enfim, não ser aquela pessoa chata que fica atrás, né? Eu não gosto disso, por exemplo, que eu entro numa loja e fica atrás de mim, mas você pelo menos vê o que a pessoa está querendo, o que a pessoa vai fazer ali. Porque hoje, quando entramos numa loja, né? E olha só, depois reclama o porquê que o virtual está se tornando tão fácil, tão acessível, né? Tão chamativo. Por quê? Quando você entra numa loja, você pega lá o vendedor olhando no celular, conversando com fulano, conversando com ciclano e não está dando nem interesse para o cliente que está entrando ali. E pior, o cliente que vai trazer o dinheiro para ele. Ele não está dando esse interesse. Então, de repente, um bom dia, boa tarde, posso te ajudar? Não, pode deixar, estou dando uma olhadinha. Legal, tudo bem. É isso que eu estou te falando. Então, este vendedor do circular que eu pegava, foi isso que ele fez. Ele contou uma história antes de entregar o produto. Ele não gastou nada. Ele simplesmente não gastou nada. Ele não deu uma balinha a mais, ele não deu um chocolate a mais, ele contou uma história. E através da história dele, ele vendeu muito mais. Por quê? O que ele entregou para os seus clientes? A imaginação. A imaginação. E isto, nós sabemos que entrega. Né? Tem uma empresa muito enorme, muito conhecida, que entrega o quê? Sonhos. Quem que é? A Disney. É isso que ela entrega. Ela entrega sonhos. E ela tem o seu meio de fazer isso. O seu meio. Basta ler aí o livro. Eu estou lendo, inclusive, um livro da Disney hoje, referente a isso. Então, é a entrega de sonhos. O que você, como profissional, de novo, iniciativa pública, iniciativa privada, autônomo, freelance, o que você pode entregar para aquele seu cliente? E não estou falando para você entregar para aquele seu cliente no sentido de você levar mais lucro, às vezes, para o seu patrão. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu vou atender bem, meu patrão vai ganhar e eu... Esquece. Cara, esquece nesse momento do seu patrão. Esquece. Porque quando você atender bem, vai estar fazendo bem para você, primeiro. E segundo,
Dependendo da pessoa, você pode ganhar várias oportunidades. Eu já vi histórias de pessoas que atenderam bem e foram chamadas para outros empregos. Então, pensa nisso. Atenda bem o seu cliente. Atenda bem. Não entre na onda do seu cliente. Não entre naquela onda. De repente o cliente chega irritado. Repartição pública, o cara fica muito tempo esperando, chega irritado. Não entra na onda dele. Saia, não surfa nessa onda. Essa onda não é boa para você. Pegue a próxima. Pegue uma onda melhor. Traga o seu cliente para você. Atenda ele com educação. Faça o que ele... a solicitação dele. Explique para ele. Leve ele, sim, ao entendimento e traga ele com você, traga ele para você, para que você pelo menos atenda ele bem. Talvez você não vai resolver o problema dele, mas pelo menos você vai atendê-lo bem. Então, é isso que eu quero levar para você hoje. É o bom atendimento, o bom relacionamento. E outra coisa, peça o feedback, peça para ele te avaliar. Isso é importante. O cliente que te avalia bem, legal, você vai ficar feliz, vai ficar satisfeito. E o cliente que te avalia mal? O cliente que de repente ele não gostou de alguma coisa. Aquilo pode te ajudar a trazer mais clientes. Aquela avaliação ruim pode te ajudar também a trazer mais clientes. Então não se preocupe com esse tipo de avaliação. Ofereça segurança para ele. O que aquele cara do ônibus estava fazendo? O que ele estava trazendo o cliente e oferecendo segurança. Poxa, você vai falar assim, cara, essa história é muito boa e esse cara é confiável, vou comprar esse negócio dele. Se ele conta uma história, se ele perde esse tempo dele, se ele doa esse tempo dele para mim, para contar uma história, o produto dele é bom, então eu vou adquirir esse produto. E o que você poderia? Imagina assim, o que hoje eu... aonde estou, fazendo o que estou fazendo, o que eu poderia fazer melhor para entregar melhor para o meu cliente, para entregar algo melhor para o meu cliente? De repente um abraço, de repente um sorriso, de repente um olhar de atenção, não sei, Veja aí no seu negócio, o que você poderia, pensa aí, essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje aqui. O que você poderia entregar de melhor para o seu cliente, sem se preocupar com o retorno. Ok? Meus amigos, eu quero desejar a vocês um forte abraço. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí que me acompanharam. Espero ter, sim, agregado algo a vocês, levado algo a vocês, porque esta é a finalidade de nossas sexta-feiras, levar algo que possa agregar. Se gostou, deixa aí seu like, comente. Se não gostou, olha lá, me avalie. Se não gostou, me avalie. Me avalie. E se gostou, me avalie também. Deixa aí seu comentário, o que você gostaria, como que é a sua empresa, o que você gostaria de mudar aí no seu atendimento, o que você gostaria de fazer de melhor. Ok? E compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você acha que não está atendendo bem, com aquela pessoa que você acha que está atendendo bem poderia melhorar e com aquele seu amigo. Ok? Vou ficando por aqui. E até mais, nos vemos aí numa próxima oportunidade aqui mesmo nesse canal.